número 137. Eu quero que você leia na... Glória a Deus. Salmos de número 137. Até abrir ali na Bíblia, na linguagem de hoje, na versão da linguagem de hoje. E eu quero que você preste muita atenção. Missionário Edson vai estar lendo, em nome de Jesus. E eu quero que você medite nesse salmo. Ele tem tudo a ver com esses 21 dias que nós estamos com este propósito diante de Deus. Abra os seus ouvidos nesta hora, porque Deus ainda quer falar conosco nesta noite. Pode ler, irmão, Jesus. Aleluia. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, lembrando de Sião. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras, nos galhos dos salgueiros. E para aumentar a nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós canções de Sião. Mas como? Como cantar as canções dedicadas ao Senhor numa terra estranha, onde os homens nos maltratavam e castigavam? Que a minha mão direita se atrofie e seja incapaz de tocar a harpa, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Se não preferir Jerusalém a tudo que mais me alegra, quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. O Senhor não deixe passar sem castigo a maldade dos edomitas que atacaram Jerusalém depois que a cidade foi destruída pelos exércitos da Babilônia, dizendo: vamos arrasar tudo que sobrou até os alicerces. E você, filha da Babilônia, será completamente destruída. Bendito aquele que vingar as horríveis maldades que você cometeu contra Israel. Bendito seja aquele que atacar as pequenas cidades em volta da Babilônia e destruir todas elas. Graças a Deus. Feche a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos alimenta mais uma vez nessa noite. Meu Deus, por este culto sagrado já passou homens e mulheres ungidos pregando a Tua palavra. Ó Deus, mais uma vez nessa noite eu te peço que por misericórdia o Senhor nos use aqui neste lugar, para que a Tua obra seja feita e para que nós possamos sair daqui alimentados em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero que você aplaude o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Diga aleluia, diga graças a Deus. Ele está aqui. Deus habita no meio dos louvores. Graças a Deus. Pastor Gilmar disse aqui outro dia, pode se sentar. Pastor Gilmar disse aqui outro dia que cada glória a Deus vale uma vitória. Então, cada glória que você dá é uma vitória que você recebe. A igreja de Deus precisa de aprender essa verdade. Nós estamos acostumados a estar sempre de boca fechada. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra de Deus e só glorificar a Deus quando o pregador pede, quando o pregador fala levanta a mão, quando o pregador diz glorifica, quando o pregador diz bata a palma. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, que a igreja de Deus esteja acostumada a adorar o Senhor na hora em que der vontade. Você é livre, Deus nos fez adorador e nós somos livres para adorar. Amém? Você é livre para adorar, você é livre para dar glória a Deus. Nós temos aqui na palavra de Deus nessa noite algo muito precioso, assim como toda a palavra de Deus. Nós estamos nos 21 dias de Daniel. E esses 21 dias de Daniel, como nós temos ouvido aqui todos esses dias, foram dias de prova e dias de luta. Daniel estava na terra de Babilônia quando tudo isso aconteceu. Quando ele teve que jejuar, quando ele teve que durante 21 dias clamar ao Senhor, quando ele teve que se prostrar diante do Senhor, quando ele foi para a cova dos leões, quando ele viu os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, irem para a fornalha ardente, tudo isso, o livro de Daniel
cativeiro babilônico. Deus permite que o povo de Israel seja levado cativo para a Babilônia por causa da sua desobediência. Muitas vezes nós ficamos perguntando para Deus o porquê que nós estamos nessa situação. Muitas vezes algumas pessoas nos perguntam, vêm até nós pastores e começam a contar a sua história. E naquela hora em que as pessoas nos contam aquelas histórias, a gente sente a tristeza daquela pessoa. A gente sente a dor daquela pessoa. E muitas vezes a gente começa a dizer conosco mesmo, se eu pudesse fazer algo de imediato para aliviar a vida dessa pessoa. Mas, muitas vezes, o que levou aquela pessoa àquele problema foi uma desobediência. O que levou aquela pessoa àquele cativeiro, aquela situação onde ela se encontra, foi uma desobediência. Essa era a situação de Israel. Por causa da desobediência, eles deixaram de servir ao Senhor. Eles deixaram de servir ao Deus que abriu o mar vermelho. Eles deixaram de servir ao Deus que abriu o Jordão. Eles deixaram de servir ao Deus que derrubou as muralhas de Jericó para servirem a outros deuses, para andar após outras entidades. E por esta causa, Deus permitiu que Babilônia viesse com seu exército, que era conhecido como um dos mais poderosos da época, e levasse Israel cativa. Levasse Israel para dentro das suas terras, para dentro de Babilônia. Babilônia significa terra de confusão. Babilônia significa terra aonde se comete todas as atrocidades. Babilônia significa terra da idolatria, terra da pornografia, terra da feitiçaria, terra da libertinagem. E por causa da desobediência do povo de Deus, olha onde eles foram parar. Eram livres, adoravam a Deus pelas praças, eram livres, podiam fazer cultos, podiam adorar a Deus onde quisessem. Agora são levados para dentro de uma terra que já não mandam mais. Agora quem manda neles é aqueles que os levaram presos. E a Bíblia diz que o povo ali em Babilônia estava agora debaixo do domínio de Nabucodonosor, estava debaixo do domínio de Babilônia. Às vezes, eu não sei se alguém aqui já teve a triste experiência de ir preso. Se você chegar na cadeia e começar a ditar as suas regras dentro da cadeia, você não vai ter como impor as suas vontades dentro da cadeia. Quem manda na cadeia é o delegado. O povo de Israel, quando é levado cativo, eles já não podiam mais ditar as suas regras. Quem mandava ali é o rei de Babilônia. E existe nessa noite vários cativeiros pelos quais o povo de Israel passou. Vários tipos de cativeiros. Que eu quero nesta noite trazer ao seu coração. Estando na terra desconhecida, o primeiro cativeiro que Satanás usou o rei da Babilônia para lançar sobre aqueles que tinham vindo de Israel era o cativeiro do engano. Eles estavam presos em Babilônia, mas agora Satanás queria mostrar para eles que se eles se adequassem às leis babilônicas, se eles obedecessem o que estava imposto pelo rei de Babilônia, eles teriam uma vida mais tranquila no cativeiro. O rei então chama um dos seus comandados
e diz para ele: olha, separa para mim jovens, e todos nós conhecemos esse texto lá de Daniel 1, separa para mim jovens que vieram de Jerusalém, jovens fortes, jovens inteligentes, e prepara-os para que nós possamos usá-los aqui em Babilônia. A Bíblia diz que uma grande leva, e às vezes a gente vê alguns pregadores pregando, a impressão que se dá é que apenas Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram os chamados. Mas se você for ver lá no capítulo 1, versículo 6, lá diz, lá dá-se a entender que era muito grande o número de jovens que foram chamados. E o rei reúne aqueles jovens e manda tratá-los com todas as iguarias que existiam na Babilônia. Tudo aquilo que estava na sua mesa, na mesa do rei, ele manda então servir para aqueles jovens. Tudo aquilo que o rei tinha direito, ele queria também que aqueles jovens tivessem direito. Aqueles jovens iriam beber do vinho do rei, iriam gozar da comida do rei, iriam gozar das diversões do palácio. Esse era o cativeiro da magia do engano. Satanás queria corromper o coração daquelas pessoas que estavam acostumados a adorar o rei de Israel. Satanás queria trazer uma alegria passageira no coração daqueles jovens. E se você for ler lá no versículo 6, como eu disse, a Bíblia diz que Daniel se levanta, ele com seus 3 amigos que tinham ganhado nomes diferentes, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se levanta e disse: ó rei, meu Senhor, eu proponho no meu coração não me contaminar com as iguarias do rei. Eu proponho no meu coração não me contaminar com o engano que está proposto. Nós muitas vezes temos sido presos do cativeiro do engano. Nós temos sido presos nas facilidades que Satanás tem nos oferecido. O diabo, quando ele chega na nossa vida, ele não chega na nossa vida de chifre, de tridente nas mãos. Satanás, quando ele quer pegar um crente, ele usa as coisas mais formosas desta terra. Eu costumo de vez em quando dar um exemplo. Quando o diabo quer pegar a vida de alguém para si, ele usa de cartões postais. O que é cartão postal? Alguns minutos atrás nós estávamos lá dentro conversando com o irmão Fábio. Ele terminou de chegar da China. E diante das coisas belas que ele nos contou, eu perguntei para ele: ô irmão, a gente ouve falar que a pobreza na China, ela é muito grande. Eu nunca vi um cartão da China, um cartão postal da China, mostrando as crianças morrendo de fome. Eu nunca vi um cartão da China mostrando a fila de pessoas desempregadas padecendo nas filas querendo comida. Mas você sempre vai ver os cartões da China o mais lindo que há lá. Você vai ver os templos, você vai ver a cultura rica. Satanás quer sempre mostrar para nós o de melhor. O diabo, quando ele queria pegar aqueles jovens, e subentende na Bíblia que apenas 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram não, mas muitos daqueles jovens aceitaram a oferta
O cativeiro do engano nos mostra isso. Na boca vai ter gosto de mel, mas depois no fim vai ter sabor de fel. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Já cantava o saudoso irmão Jair Rodrigues, Jair Pires, melhor dizendo, que o pecado não dói. Se ele doesse, ninguém pecaria. Nós entramos na magia do engano com muita facilidade. Agora, sabe o que é que livra o crente da magia do engano? É que a Bíblia diz que Daniel não se esqueceu do Deus de Israel. A Bíblia diz que o coração de Daniel, ele tinha ido para a Babilônia, mas o seu coração continuou na presença do Deus de Israel. O crente que mantém a sua fé firme em Jesus Cristo, ele não será pecado pela magia do engano. O segundo cativeiro que eu quero nessa noite comentar com você que o povo de Israel passou. Mais uma das armadilhas que o diabo separou para aquele povo. O cativeiro da miséria espiritual. Ali em Babilônia, para todos os lados que você visse, você ia ver falsos deuses. Ali em Babilônia, não existia adoração ao verdadeiro Deus. E sabe o que aconteceu? Nós terminamos de ler aqui o Salmo 137. Eles chegaram em Babilônia e passaram algum tempo. Eles começaram a esquecer de Jerusalém. Eles começaram a esquecer que eles tinham sido feitos para adoração. Eles começaram a esquecer que sobre eles tinha a promessa que era menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eles pegaram as suas harpas e as penduraram nos salgueiros. A miséria espiritual começou a entrar no coração daquele povo. Aqueles que adoravam, aqueles que serviam ao Senhor, agora estavam no meio da impiedade. E com o tempo, eles foram esquecendo de quem eles eram. Eles foram perdendo a sua identidade de adorador. De repente, nessa noite, você não vai ouvir o que você queria, mas nós vamos ouvir aquilo que nós precisamos. Porque adorar a Deus dentro da igreja é muito fácil. E a maior das vezes que nós temos dentro das igrejas é a adoração do fogo no capim seco. Sabe o que é fogo no capim seco? Você acende um capim, ele faz um barulhinho, e dali a 2 minutos, tudo que você vai ver é cinza. Muitas vezes você chega na igreja, você pula, você salta, você balança os braços, mas quando chega lá fora, você é mundano. Muitas vezes nós esquecemos do fogo que acendeu na nossa vida aqui dentro. E tem muitos crentes que estão com as armas penduradas. A Bíblia diz que eles penduraram as suas harpas. Lá no versículo de número 2 do Salmo 137. Existem muitos irmãos que já te penduraram os dons. Existem muitos irmãos que já te penduraram a oração. Às vezes eu chego em alguns grupos de oração e eu fico prestando atenção. O líder, ele começa a orar. Todo mundo vai acompanhando o líder. Aí de repente o líder dá uma parada. Sabe o que acontece? Todo mundo para pensando que a oração acabou.
estavam prestando atenção na voz do líder, estavam sendo orientados pela voz daquele que estava orando, não estavam na presença de Deus como se deve. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, não precisava de pastor mandar, não precisava de conclamar, fazer uma aclamação pública. Agora é a hora da adoração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, Daniel entrava no seu quarto, abria a sua janela para as portas de Jerusalém, dobrava os seus joelhos e começava a falar com o Senhor dos Exércitos. Nós hoje não queremos mais abrir a janela para a banda de Jerusalém. Nós queremos é pedir alguém para orar por nós. A miséria espiritual está tomando conta das nossas vidas. Ah, porque o fogo ontem caiu, eu pulei, eu sapatinhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E hoje, cadê o fogo? Cadê o fogo? A miséria espiritual estava batendo sobre a vida daquele povo. Antigamente eram adoradores. Hoje as armas estavam dependuradas. E a Bíblia fala, eu pedi a teu irmão que lesse, que às vezes algum daqueles soldados que estavam ali vigiando aquele povo, chegava perto deles e falava para eles assim: toca para nós uma canção. Eles diziam: como nós vamos adorar a Deus em terra estranha? Irmão, Deus não depende da terra que você está. Aonde você estiver, começar a adorar. Ele se manifesta, seja na prova, seja na luta, seja na sua casa de trabalho. Ele é Deus. E aonde você adora, ele se manifesta. Mas a preguiça, a miséria espiritual impedia ele de adorar a terra estranha. Tem muitos irmãos que só adoram na igreja. Aqui nós estamos adorando esses conhecidos, mas Deus quer que você adore em terra estranha. O testemunho do crente não é só aqui dentro, é em todos os lugares. Até porque nós não sabemos a hora que o nome vem buscar a igreja e aonde ele nos achará. Ele pode nos achar pelas ruas, no trabalho. Ele pode nos achar em vários lugares. E como estaremos nós? Como seria como se Jesus voltasse no culto de Pentecostes? Mas a Bíblia diz que nem o pai, nem o filho naquela hora não sabia a hora em que o filho do homem viria. Somente o pai, ele dizia. Mas nós gostamos de adorar a Deus e só em terras conhecidas. Aqui se alguém pedir, você não pegar a arma e começar a cantar é muito fácil. Aqui eu pulo, aqui eu sapatinho, eu falo línguas estranhas, mas Deus está procurando adoradores de terras estranhas. Pessoas que testemunham em qualquer lugar. A minha luz, ela não pode brilhar só na igreja. A Bíblia diz que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do balaio. Sabe por quê? Se a sua lâmpada está acesa e for colocada debaixo do balaio, ela não vai iluminar todos os lugares. Se nós falarmos isso hoje é de difícil compreensão. Mas imagina você se o Leonardo DiCaprio não tivesse luz elétrica. Suponhamos que aqui não tivesse luz elétrica. E de repente, irmão Marley, ele pegasse uma vela, uma simples vela, e saísse dali de dentro da Assembleia, que é a nossa rua principal, e fosse pelo caminho, todos veriam aquela pequena luz na mão dele, porque não haveria outra luz. Deus está precisando de lâmpadas para iluminar no escuro. Aqui dentro da igreja tem luz elétrica, o irmão brilha, o outro brilha, o outro brilha, o outro brilha. Aqui dentro nós todos brilhamos. Agora Deus está precisando de luz para brilhar em terras estranhas. Mas a miséria espiritual tinha batido sobre a vida daquele povo de tal maneira
irmãos têm várias desculpas para pendurar as harpas. Eu pendurei minha harpa porque o pastor não gosta de mim. Eu pendurei minha harpa porque eu sou analfabeta, eu não sei ler. Eu pendurei minha harpa porque eu não sou bonito igual a irmã fulana, eu não canto igual o ciclano. Mas Deus sempre vai ter uma terra para você brilhar. Deus sempre vai ter uma terra para a tua luz resplandecer. De repente você nunca vai ter oportunidade de subir nesse altar. Mas não é por isso que você não vai brilhar. Deus tem terras para você brilhar. Deus tem caminhos que você precisa de pegar a harpa e dedilhar a harpa no meio de terras estranhas. Quantas pessoas já chegou perto de você e falou com você, olha por mim. Ah não, eu não sou, posso orar não. Vou levar para o pastor orar. Quantas pessoas já chegou perto de você e falou, vai em casa fazer uma visita, eu vou falar com os irmãos. Porque você nunca se preparou para tocar harpa em terra estranha. Está sempre dependendo da vida espiritual dos outros. Deus está querendo levantar pessoas aqui nessa noite para tocar harpa em terra estranha, para sair dessas quatro paredes, para ser bênção em outros lugares. O povo de Israel estava no cativeiro da miséria espiritual. Como poderemos nós tocar harpa e cantar o hino lá de Sião em terra estranha? É em terra estranha que Deus quer te levantar nessa noite. Oh Deus! Quantas vezes o Senhor tem pedido a você, toque a harpa. Senhor, mas eu estou triste, toque a harpa. Mas eu estou passando por deserto, toque a harpa. Mas eu estou passando por problema, toque a harpa. Você tem negado, nós às vezes temos negado de tocar a harpa. Aleluia. Terceiro cativeiro que Satanás colocou sobre aquele povo. Glória a Deus. O cativeiro da desilusão. Eu disse para você nessa noite, talvez hoje você não ia pular, você não ia levantar as mãos, cheio do poder de Deus, sabe por quê? Eu sou da casa. Eu não vim aqui mexer com o seu emocional, não. Eu vim aqui para que juntos nós possamos produzir frutos para o Senhor. Quando a gente vai pregar em terras estranhas, lá nós vamos cheios de unção para levantar a vida espiritual de pessoas e trazê-las a ser cheias do Espírito Santo. Agora, quando eu prego em casa, eu quero junto com você, nós aprendemos a manter o fogo dos outros acenderam. Eu quero que juntos toquemos harpa. Aleluia. Ora, cativeiro da desilusão. Glória a Deus. Aquele povo, a Bíblia diz que eles se sentavam à beira do rio e choravam. Existem muitas pessoas aqui que mesmo hoje, já sendo 19 dias de bênção e de unção, você ainda está sentado à beira de um rio, chorando e lamentando por causa das lutas que você está passando.
Eugênio, ele também é cheio de espinho. Vai chegar uma hora que você vai estar desiludido. Vai chegar uma hora que... Vai chegar uma hora que vai ser dia de choro, dia de lágrima. Mas Deus me traz aqui como profeta também para te dizer que ainda que o teu choro já dure uma noite, a tua alegria virá pela manhã. Não desista, não se desiluda com a batalha, porque a vitória quem garante é Jesus Cristo. Jesus garante a nossa vitória. A Bíblia diz que aquele povo começou a desiludir, sentar na beira do rio e chorar. Quem sabe você está aqui nessa noite desiludido, mas o Espírito de Deus manda te dizer: persevere firme, sede firme e constante. Se o povo cair, deu glória. Se faltou alguma coisa, deu glória. Se tudo vai bem, deu glória. Mas na prova está grande, deu glória, porque Jesus garante a sua vitória. É muito fácil dar glória no dia em que o sol está claro, mas no dia de tempestade é difícil dar glória. Ninguém gosta de dar glória no dia de tempestade. Mas toda tempestade ela não dura para sempre. Logo essa tempestade vai embora e o sol da justiça ele vai voltar a brilhar na nossa vida. E o mais bonito de tudo isso é que aqueles que se alegram com a tua vitória, que se alegram com a tua derrota, vão se alegrar com a sua vitória. Aqueles que riem quando você está passando por deserto, estes mesmos Deus vai levantar só para mostrar para eles que Ele é Deus e te deu vitória. Eles estavam lá desiludidos, eles estavam lá entristecidos. Isso os levou ao quarto cativeiro que eu quero falar nessa noite. O quarto cativeiro é o cativeiro do desânimo. É o cativeiro do desânimo. Um dia, aquele povo acordou e começaram a contar. Eu cheguei aqui no ano tal. Hoje já é ano tal. Eu cheguei aqui, eu não era casado. Casei no cativeiro. Meus meninos não conhecem Jerusalém. Eu cheguei aqui, eu era novo. Hoje eu já estou desdentado. Eu cheguei aqui, eu tinha um porte atlético. Hoje eu estou velho, barrigudo. Eu cheguei aqui, eu não precisava de óculos. Hoje estou precisando de óculos. Eu cheguei aqui no cativeiro. Eu andava bem, eu corria, eu chutava a bola. Hoje, eu já estou andando com dificuldade. Se nós não tomarmos cuidado, nós acostumamos com os cativeiros da vida. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós acomodamos no cativeiro. Ah, esse negócio tem jeito não. Ih, já passou 10 pastores por aqui orando e a vitória não vem não. E a pastora Silvana já ungiu com óleo e essa enfermidade não sai não. Isso aqui é de família. Vovó morreu disso. E eu estou pagando aluguel tem tantos anos já. E tem gente que já fica até alegre. Opa, amanhã é dia de pagar o aluguel. E eu estou cansado de andar de ônibus. Ah, vou comprar carro para quê? Deixa carro com o Marley que está controlado. E a gente começa a concordar com o cativeiro. Existe muita
muitas pessoas que estão desanimadas e concordaram com o cativeiro na sua vida. Ah, essa banda não vai para frente não. Fulano de tal gravou CD, Bertano foi, Ciclano está cantando bem. Ah, mas nossa bandinha é só de fundo de quintal. E eu estou acostumado a só esse ministériozinho aqui mesmo. Quando nós nos assustamos, nós acostumamos com o cativeiro. Mas a Bíblia diz que Daniel já estava velho. Daniel tinha chegado no cativeiro. E eu vi um pastor pregando aqui num desses dias, eu não me recordo que pastor que foi. Que Daniel foi para o cativeiro com mais ou menos 17 anos. Hoje, Daniel já estava com 80, quem sabe. Até Daniel já tinha conquistado várias coisas da Babilônia. Sabe o que isso quer dizer? Que o povo de Israel acostumou com a vida dentro da Babilônia. Sabe o que isso quer dizer? O diabo já te convenceu que você nunca vai ter casa própria, nunca vai ter nada, e você já acostumou com o quartinho dentro da casa da sua sogra. Sabe o que isso quer dizer? O diabo já te convenceu que você nunca vai ser levita, que você nasceu para ficar sentado aí no banco. O diabo já te convenceu que você nunca vai produzir nada, porque você não tem condição. Hoje, um passava pelo outro dentro das terras de Babilônia. Tudo bem contigo? Tudo bem. No princípio, eles iam chorar dentro do rio. Agora eles estavam tão acostumados com o cativeiro que eles agora eram da terra. Mas eu venho te dizer nessa noite, Deus não nos fez para viver no cativeiro. Deus não nos fez para viver aprisionados em terra estranha. Deus não nos fez para viver aprisionados em situações embaraçosas. E a Bíblia diz que Deus começa a mover a mão em favor do seu povo. Aleluia. Um dia Daniel está lá em Crônicas, parece que 36, 21. Um dia Daniel, folheando a Bíblia, ele encontra que o profeta Jeremias havia dito que o cativeiro só duraria 70 anos. E que o cativeiro estava chegando ao fim. Daniel se levantou e começou a pedir ao Senhor perdão, a colocar a sua vida no altar, a se humilhar diante de Deus, porque ele sabia que o cativeiro estava chegando ao fim. Eu já citei aqui o Salmo 35, que é um salmo que não pode sair do coração daqueles que querem vitória. O choro pode durar um tempo, mas a alegria virá pelo amanhecer. E a Bíblia diz que as coisas começam a mudar. Daniel é chamado para interpretar o sonho de Belsazar. Nabucodonosor já tinha morrido, já estava seu filho. Daniel é chamado para interpretar sonhos. Ele interpreta aqueles sonhos, ou melhor, aquelas letras na parede. E dali ele então, ele é conduzido a ser o segundo maior homem no trono. Nesse interim, só para nós concluirmos aqui, nesse interim, Babilônia é saqueada por Ciro. Ciro toma o poder. E a Bíblia diz lá no livro de Esdras, no capítulo 1, no primeiro ano do reinado de Ciro,
Sírio, ele chamou todos os israelitas e contou todos eles e começou a liberá-los para voltar para Jerusalém. Deus não te chamou para viver no cativeiro, ainda que Ele tenha que usar um ímpio, ainda que Ele